CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Desculpem, ao livro Memória de um Suicida. Capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro o coração. Deixai vir a mim os pequeninos. Deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, temerosos e frágeis, têm necessidade de apoio e consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, porque eu os esclarecerei. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem a multidão dos aflitos, que sofrem. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem a multidão dos aflitos e dos infelizes. Eu lhes ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso que possui tanta virtude, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e consegue curá-las? É o amor, é a caridade. Né? Então, essa mensagem belíssima de um espírito protetor, e eu li um pedaço da mensagem falando sobre o amor como o único remédio para curar todas as feridas do nosso coração, as feridas do nosso país, né, da nossa nação, as feridas da humanidade. Então, que esse Jesus, esse espírito amigo, benfeitor, esse espírito que conhece a Deus, que é uno com o Pai Celestial, possa se dignar neste momento a derramar esse bálsamo sobre nós. Nós, criaturas imperfeitas, invigilantes ainda, mas que já estamos buscando este alimento sagrado para curar as nossas feridas morais e físicas. Derrama sobre nós, Senhor, uma vez mais te pedimos, o teu amor. Todos precisamos deste alimento, principalmente nesta manhã, em que falaremos para irmãos que já se suicidaram e para aqueles que pensam nesse crime. Não cometer este ato indigno e que tem como consequências tantas dores. Ilumina-nos, ajuda-nos, inspira-nos, permita que os benfeitores desta casa se façam presentes junto a nós. Em nome desses irmãos queridos, do nosso altivo, da coluna de espíritos que sustenta o CEAP, em nome da nossa irmã Ivone, do Amaral Pereira, do Camilo, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, que seja em nome do amor, Senhor, do nosso amor, do teu amor, Jesus. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos aqui na página 263. Estamos no capítulo que trata do irmão Jerônimo e família, não é? Outra vez, irmão Jerônimo e família. Logo no início do capítulo, eu só vou ali na página 253, para ler a mensagem de Jesus
escrita por Mateus, no capítulo 18, item 7. Diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. E nesse caso aqui, o nosso irmão Jerônimo foi o motivo de escândalo. Ele desencadeou toda a dor nos seus familiares que ele tanto amava. Por isso, a sua dor imensa, a dor do remorso. E ele foi recolhido então, num lugar chamado Isolamento, um dos lugares da grande colônia chamada Maria de Nazaré, que acolhe os irmãos suicidas. Deve ser uma colônia habitada por milhões de espíritos, né? Já que o suicídio é alarmante, infelizmente, em nosso país e no mundo. Então esse grupo de espíritos, que desde o Vale dos Suicidas vem juntos e vem se regenerando compreendendo e se regenerando diante da lei de Deus e compreendendo cada vez mais a lei de Deus, eles vêm contando toda a história, né? Desde o vale até chegar à colônia, e agora estão, através do Camilo, nos mostrando a colônia, se eu posso dizer, os diversos departamentos. Começaram pela torre de vigília, explicaram que lugar era aquele, o que tinha lá, e ali ficavam alguns dos maiores criminosos. Então nós estudamos sobre o Agenor Penalva naquele lugar, não é? Depois eles visitaram o manicômio, aqueles espíritos que estavam ali, principalmente os que foram retalhados por trem, e por trens também estavam ali, né, no manicômio, e aqueles que, através das drogas, dos tóxicos, sucumbiram ao suicídio. E agora estão visitando o isolamento. E o Jerônimo fazia parte desse grupo. Como rebelde que ele foi, no início, voltando à terra por vontade própria, infringindo todos o regulamento, as leis, né, os regulamentos que vigem naquela colônia, mas foi por insistência dele, foi concedida a ele a viagem à terra de volta. Já tinham se passado 13 anos e ele volta como se tinha saído de lá no dia seguinte. E tem uma grande decepção quando chega em sua casa e encontra-la vazia com outros moradores. Ali que ele toma consciência do tempo, ele vê uma folhinha na casa que ele morou anteriormente, e já tinham se passado ali esses anos todos. Ele então vai em busca dos seus entes queridos, sabe que a mulher está no cais do porto com a filhinha, que era a caçulinha dele, que se prostituíam, vendiam peixe, se prostituíam, vê o filho preso, né? E enlouquecido ele volta e está aqui agora nesse local da colônia chamada Isolamento. E eles vão se encontrar aqui. Nós paramos aqui onde o padre Santarém, acho que é Miguel de Santarém, né? Recebe os demais, né? O Camilo, ele pouco fala do João de Azevedo, né? Mas está o Camilo, o Mário Sobral, o Belarmino. O João de Azevedo estava sempre junto com eles, aqui ele não fala mais, né? Eles chegam e vão encontrar com o Jerônimo, e o Jerônimo então vai contar, está contando o que foi que aconteceu com ele. E em seguida nós veremos, não chegamos lá ainda, creio que hoje nós chegaremos, as medidas que foram tomadas em benefício dos seus familiares, devido à prece, né, o seu reconhecimento de pequenez diante do Criador, e a prece fervorosa feita a Maria Santíssima foi ouvida e providências foram tomadas. Eu acho que hoje vai dar tempo da gente ver que providências foram essas. Tudo bem até aí? Fizemos aqui então um apanhado rápido para nos situarmos. Aí ele diz aqui, né?
Quando ele orou, não foi aqui que a gente parou? Orei, foi aqui? Ah, tá. Então ele fez a prece e foi ouvido, né? Tá? Então, sob as frondes farfalhantes, em certo recanto isolado do imenso parque, e quando as melodias da saudação diária a Maria enleavam de suaves sugestões a quietude harmoniosa do crepúsculo, irmão Santarém, eu pulei aqui e me perdi. Irmão Santarém alçava o pensamento fiel e humildemente transmitia em preces sentidas o meu pedido à Celestial Senhora. Então o padre pegou o sentimento dele, né, viu a situação dele, viu que ele estava orando, e ele também juntou-se a ele e pediu a Maria intercedesse junto aos seus familiares. Deixei assim por várias vezes minha alma arrastar-se através do traçado luminoso que iam deixando as mentes virtuosas dos meus boníssimos conselheiros, e acompanhava, vibrante de confiança e de esperança, as expressões que do âmago do ser arrancavam em meu benefício. Repetiram-se estas simples e doces reuniões, muito em segredo, durante algumas vezes seguidas, e sempre generosas e ardentes. Os nomes saudosos de meus filhos eram ali pronunciados diariamente. E como era consolador ao meu compungido espírito ouvir que a eles carinhosamente se referiam os amorosos seguidores do complacente Mestre Jesus e Senhor, que até alçado nos braços infamantes da cruz tratava de regenerar os pecadores, condoídos de suas grandes misérias. Eterna esperança, humilde paciência e respeitosa resignação visitaram os meandros do meu ser, qual raio de sol, levantando aleluias nas trevas angustiosas, depois de uma noite de tormentas. Passados que foram alguns poucos dias, tive a surpresa de ver reclamada minha presença no gabinete do irmão diretor. Apresentei-me inquieto e comovido, pois havia muitos anos que me habituara a somente reconhecer de sabores em volta de meus passos. O diretor, porém, serenava-me logo de início por apresentar-me pequeno rolo de pergaminho, espécie de papiro estruturado em raios de luz, compensada enquanto era eu informado do que acontecia. Então, antes dele passar a informação, a gente vê aqui o poder da prece, o valor da prece. E mais, a prece intercessória, porque os irmãos ali intercederam por ele, compungidos de sua imensa dor. Olha o valor da prece, como a gente deve orar. Somos recomendados pelos guias da nossa casa a orarmos uns pelos outros, a sermos amigos, fraternos. E a gente vê aqui o resultado de uma prece dessa intercessória, né? Alguma coisa vocês querem falar? Então ele foi chamado no gabinete. Antes de mais nada, dai graças ao Senhor Todo-Poderoso e Misericordioso, caro Jerônimo. Vossas mensagens a Maria alcançaram êxitos perante as leis eternas e incorruptíveis. Que boa notícia, né? Olha, todo dia eu peço para ver a Lourdinha, nunca vi nem sonhei. Não tem aquele negócio, nunca vi nem comi, só ouço falar? Pois é. Então, orem junto comigo. Aqui
está a resposta de nossa amável Senhora e Guardiã, a qual, em honra a seu augusto filho, atende à intervenção que lhe rogastes. Do templo onde militam os responsáveis por nossa colônia e para onde chegam as instruções de mais alto, mandam os nossos orientadores estas instruções, espécie de programação efetuada com os filhos Albino e Margarida. Só vou dar uma paradinha aqui quando ele diz aqui, ó, aqui está a resposta de nossa amável Senhora e Guardiã, a resposta de Maria, a qual, em honra a seu augusto filho, quer dizer, em honra a Jesus, atende à intervenção que lhe rogastes. Do templo onde militam os responsáveis por nossa colônia e para onde chegam as instruções de mais alto, quer dizer, tem um lugar e um grupo que recebe a instrução do mais alto. Irmão Teócrito, que a gente viu a sua elevação, ele é subordinado a Maria. Maria subordinada a Jesus. Jesus é o Criador. Então olha o canal de comunicação. Aquele grupo recebe e passa. Então vamos pensar aqui na nossa casa. A gente tem o altivo como diretor da nossa casa. E certamente outros espíritos com eles estão aqui no trabalho e na direção desse trabalho. Então se reúnem, não sei em que ponto da casa ou da colônia, que ele não é daqui, ele está aqui conosco. E eu admiro cada vez mais o nosso irmão altivo, porque ele podia estar bem distante daqui. Tanto ele quanto outros que estão aqui conosco. Estão aqui na terra, aqui, vindo aqui nos ajudar. Não vou citar nomes aqui de tantos que estão aqui, para que não seja chamado de lunático e nem... Mas não vai nenhum sentimento que não seja de humildade e de gratidão a esses espíritos. Mas do altivo, por termos tido uma relação de amizade, eu posso falar, embora reconheça a grande distância entre nós, a sua elevação e a minha pequenez. Mas poderia estar em outras instâncias. Ele e outros, mas estão aqui. Então o que acontece? Ele também recebe do mais alto as orientações. Como ele já disse, vocês pensam que a gente faz o que quer? Não. Nós recebemos ordens, nós cumprimos ordens, disse ele já para a gente. E ele passa o que é para passar para a gente, que é a ponta do chicote, né? A gente materializar essas ideias. Ele passa, através do médium, chega até nós, né? As orientações para casa. Tudo que chega lá a ele traz para cá? Não. Traz o que a gente tem que fazer. Agora, o que é básico é a união, a prece. Isso é básico para manter a casa firme, o coração puro, a simplicidade, o estudo de Allan Kardec, o estudo de Jesus, o estudo do Evangelho, o estudo do Livro dos Espíritos. Tudo isso é básico. O estudo, seguir o Evangelho de Jesus, seguir a doutrina espírita, sermos unidos, fraternos. O que mais que eu falei que é básico? Isso tudo é básico. A humildade. E aí eles estarão conosco, eles trazem para a gente aquilo que a gente precisa. Às vezes a gente tem algumas curiosidades, né? Mas até acho que faz parte. Vocês dois não estavam, a Sandra estava presente. Num determinado trabalho nosso ali, no término do trabalho de socorro aos suicidas, eu sempre tive esse questionamento. Como é que deve ser essa colônia, o tamanho dessa colônia? Quantos habitantes teria nessa colônia? E quando a gente estuda ali o livro Nosso Lar, do André Luiz, ali diz que em Nosso Lar tem 1 milhão de habitantes, mas isso em 42, né? Quando foi escrito o livro. Foi 41 ou 42?
acho que foi 42. E 1942. Por ali. Falei, poxa, lá deve ser maior. Aí eu já tinha perguntado mais de uma vez. Aí foi respondido pela dona Ivone, dizendo assim, do mesmo tamanho. Não fala tudo, né? Em vez de falar logo de uma vez, né? Do mesmo tamanho. Eu falei assim, mas lá, aí eu fui, mas lá tinha 1 milhão de habitantes. É essa ainda a população de nosso lar? Não, já aumentou bastante. Em vez de falar, né? Não, temos lá hoje. Não falou, né? Aumentou bastante. Aí, mas isso foi o suficiente para o nosso entendimento. É uma população maior na Terra, né, de 42, em 1970, a gente cantava aquela música 90 milhões em ação, para frente Brasil, né? Ela era uma canção, quase que um hino. Nós éramos jovens, a Copa do Mundo de 1970, e éramos 90 milhões. Poxa, hoje em 2020 somos 210 ou 215 milhões não, bilhões de habitantes. Eram 90 milhões, hoje são 200, hoje falam 220 milhões de habitantes, não é bilhões não, milhões, tá? Milhões de habitantes. A China tinha 1 bilhão e 300 milhões um tempo atrás, não sei qual é a população hoje. A Índia estava ali pertinho, 1 bilhão e pouco. Mas enfim, olha como aumentou. Aumentou se a gente botar na mesma proporção, né? De 70 para cá, foi de 90 para 220. Mais do que dobrou. Mais do que dobrou. Olha só, a população da China agora, 1 bilhão 412 milhões de habitantes. Qual a população da Índia? 1 bilhão 393 milhões. Olha só, a Índia está chegando pertinho. A Índia não tem controle de natalidade. 1 bilhão 392. Está quase 1 bilhão e 400. Já está com a China. E a China parece que liberou mais um filho, né? Pode ter até 3 filhos agora. 2? Era 1 filho que podia ter. Agora pode ter 2. A Índia... O Brasil está engatinhando, 214 milhões. A gente está chutando mais ou menos, né? É porque os dados modificam, você tem que acompanhar, né? Sempre. Então agora 1 bilhão 400 e... Da China, dos 12. 1 bilhão é muita gente. Eles estão na frente, 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. É na frente do Brasil. 1 bilhão 412, a Índia 1 bilhão 390. Vamos arredondar para 1 bilhão e 400 milhões. Só a casa das centenas ali é maior do que a do Brasil, né? Então você vê quanta gente morrendo, quanto suicídio. Então mostra para a gente também o êxodo de outros espíritos para o planeta Terra, o êxito de outros espíritos. E agora, nesse momento de transição, muitos sairão daqui. Como cresceu a população. Para eu chegar aqui nas colônias, as colônias devem ter aumentado, então, os seus departamentos, não é? Como ela falou. São centenas de colônias espirituais, mas a gente está se referindo aqui a que se é ligada aqui uma das que é ligada ao Rio de Janeiro, né? Janeiros aqui, uma delas que é nosso lar. E a Maria de Nazaré, não sei onde está localizado, mas é um local onde habita muitos espíritos, muito sofrimento, muita dor. Então vamos lá, ele continua aqui. Do templo, vou voltar um pouquinho, do templo onde militam os responsáveis por nossa colônia e para onde chegam as instruções de mais alto. Olha só, tem que chegar a instrução do mais alto, é muita gente. Mandam os nossos orientadores estas instruções, espécie de programação a ser efetuada com vossos filhos Albino e Margarida. Com visto de irmão Teócrito, como se encontra hoje
mesmo poderemos iniciar, com o visto de irmão Teócrito, como se encontra, hoje mesmo poderemos iniciar a tarefa. A vírgula fala muito, né? Muda tudo a vírgula. Aturdido com o inesperado da notícia, nada respondi de momento, deixando porém que minha alma célere externasse o segredo do pensamento, o meu agradecimento ao Deus bom, ao Deus de misericórdia, que tão prontamente permitia fosse eu atendido nos meus mais fortes desejos do momento. Pô, deve ter sido uma emoção, né? Meu Deus, Maria atendeu meu pedido. E imagine nós aqui, tão pequenos, assim, Maria me ouviu. É de uma emoção e com uma resposta patente. Né? Ele recebeu a visita lá, foi chamado no gabinete, né? E o Santarém falou para ele, ó, Maria mandou aqui, ó, uma coisa patente, mandou resposta, você foi ouvido. Um carimbaço, vai agora. É por isso, no meu tipo de trabalho, eu não vou falar minha profissão aqui, né? Muita gente ouvindo, mas tudo era para ontem também. Eu tinha que ir e resolver. O mundo, por isso que muitas coisas a gente cobra aqui, poxa, vamos ver, vamos lá agora. E quando a gente vê alguém no nosso caminho enrolando, a gente fez um pedido a uma pessoa, não, eu vou ver isso amanhã, ou essa semana, e já vai para mais de um mês, isso deixa a gente numa agonia, numa aflição, porque você se sente enrolado, enganado, aí você ficou na dependência daquela pessoa, e a pessoa te enrolando. A gente sofre muito com isso, até porque precisa de uma solução, e no mundo espiritual não tem essa burocracia. Ele recebeu, carimbou, como você disse, ó, pode ir agora mesmo, né? Vai agora mesmo, desenrola isso. Aí a gente vai lá, ele diz aqui, segurei o pergaminho lucilante, voltando-o várias vezes entre as mãos, sem ousar abri-lo. O próprio diretor, porém, com a bondade que lhe é peculiar, veio em meu auxílio, desdobrando-o cuidadosamente. Antes de falar do pergaminho, eu vou voltar isso aqui. Chegou uma alma penada aí, ó, de azul. Por isso, olha só, até pela própria profissão, e vendo também o mundo espiritual, porque tudo é para ontem, a gente leu aqui aquela mensagem, né, do Espírito dado proativo, tudo lá é para ontem. O André Luiz fala isso também, tudo é para ontem, ninguém fica parado. Ele está dizendo aqui, chegou o papel na mão dele, chegou a mensagem, ó, vai agora desempenhar. Aí diz que eu sou ansioso, mas eu não sou ansioso. Eu fico agoniado com a lentidão das coisas. Não é ansiedade, pode ser que tenha também um pouco de ansiedade, mas uma coisa é você ser ansioso, outra coisa é você querer que as coisas funcionem. Eu sei que aqui é diferente, mas a maioria das pessoas são muito morosas, elas não andam no teu ritmo. Isso deixa a gente um pouco apreensivo. Fala, Luiz. Você acha que isso é ansiedade? Pois é, fica numa tranquilidade, numa calma. Poxa, a gente precisa construir a nossa casa, a nossa sede. Como nós corremos atrás, conseguimos, graças a Deus, agora tem que levantar a obra e tem que andar, o negócio tem que andar. E todo dia eu ligo para um, ligo para outro, peço. Esse agora é que está com esse papel, bendito papel na mão que não anda. Vamos pedir a Maria, né? Porque é trabalho para a gente continuar a obra aqui, não é nada meu, é para ficar aí mesmo, é da instituição.
E a gente precisa de uma sede, né, para poder continuar desenvolvendo o nosso trabalho. Pois é. Aí a Adilane diz, não, o senhor é muito ansioso. Eu acho que o altivo não fala isso de mim, não. Porque ele também, quando ele estava aqui, ele queria resolver logo as coisas. Eu penso dessa forma, eu sempre pensei assim. Não, mas não, agora ele tem que agitar isso, agilizar isso aí com a gente, né? Vamos lá. Ordenavam que minha pobre Margaridinha, olha o que vem ali. Eram 4 páginas destacadas. Agora eu fui ansioso, hein? Eram 4 páginas destacadas, as quais cintilavam com reflexos de estrelas em suas mãos. Caracteres azulados, como se estrigas do firmamento azul servissem aos iluminados do templo para transmitirem as sublimes inspirações que recebiam no sentido de beneficência aos sofredores. Traduziam as ordens que a magnânima Senhora enviara para o meu socorro supremo. Olha, eu estou imaginando só a emoção dele naquele momento. Ordenavam que minha pobre Margaridinha, Adilane, está aqui, ó, teu livro, tá? Se você precisar. Ordenavam que minha pobre Margaridinha, assim como Albino, fossem, sem mais tardanças, atraídos a um posto de emergência mantido por este instituto na Terra, ou em suas imediações, a fim de se submeterem a um tratamento magnético especial, com vistas ao reajustamento psíquico dos sistemas nervoso e mental, ambos muito enleados nas farpas do meio ambiente viciado em que se expandiam, desorganizados pela intensidade dos choques derivados das pelejas a que eram chamados a enfrentar nos testemunhos diários. Que fossem os pobrezinhos aconselhados, advertidos, esclarecidos, porquanto de que mais careciam era da iluminação interior de si mesmos, e que em torno de ambos caridosa corrente de amor, simpatia e proteção se estabelecesse, porque o astral superior se encarregaria de criar os ensejos necessários aos acontecimentos. Agora vocês vejam, toda a providência ia ser tomada. Alguém que estava se prostituindo, para alguém que estava prostituído, alguém que estava preso, condenado por ilícitos, e ele sabia disso. Vir o socorro não é você dizer que ele não está devendo, não é isso. Então vocês vejam aí o amor de Jesus, o amor de Maria, o amor desses guias e o amor do Pai. Nós somos pais, temos filhos. Ele vê o filho preso, ele vê a filha se prostituindo, ele vê a esposa prostituindo a própria filha e se prostituindo também. Ele vê tudo isso. Aliás, o marido está vendo tudo isso, mas a miséria para o pai é a filha. O amor imenso que ele tinha pela Margaridinha, para ele é a esposa. O amor que ele tinha pela esposa não importou para ninguém o socorro. Por que nós vamos diferenciar as pessoas? É claro que a gente tem que ter os devidos cuidados. Nós estamos numa casa lidando com um público imenso. Temos que ter os devidos cuidados, mas nunca fechar as portas para ninguém. O socorro, quando tivemos aquele trabalho junto, eu nunca vou esquecer aquele trabalho junto às moças ali que se prostituíam e aqueles rapazes,
como deve ter feito diferença para aqueles que a amavam, para os pais deles, para os desencarnados da família espiritual deles. Como deve ter feito diferença aquilo para eles. Então o amor de Jesus não vê. Nós estamos escondidos nessa capa, esquecidos do passado. Estamos esquecidos dos nossos crimes. E mesmo assim, está Jesus aqui a nos sustentar. E o esquecimento fez a gente botar a mão na cabeça, refletir. Estamos estudando, buscando seguir a doutrina espírita, buscando ser fraterno, buscando o equilíbrio com o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente quer a ajuda de Jesus, Jesus nos ajude, não foi? Derrama o teu bálsamo pelas feridas imensas abertas, mas em nós também. Nós temos as nossas feridas. E por que não pode o outro receber? Deus não faz chover, hoje choveu. Sobre os justos e os injustos? A claridade do dia não é para os justos e os injustos? Por que nós vamos separar? Por que nós vamos separar? Vamos ser sectários? Por quê? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não foi isso que o Mestre nos ensinou na oração dominical? Pois é, a gente está vendo o exemplo aqui, ó. Ele não veio socorrer um santo ou um anjo. Todo esse movimento não foi para buscar um anjo que estava preso em algum lugar. Não, veio buscar almas caídas, almas importantes para Deus, almas que Jesus disse, esses são os meus filhos prediletos. Não é isso? Os aflitos, os sobrecarregados, os doentes, ele veio para os doentes. Esses são os meus prediletos. Para esses que ele veio. Então fica um grande ensinamento para nós socorrermos aqueles que aqui chegarem. A gente mantém as devidas prudência, mas nunca negar afeto, nunca negar um prato de comida, nunca negar um ouvido fraterno ou uma palavra fraterna àqueles que nos buscam. Fica aqui o grande ensinamento para todos nós. Devo confessar-vos, está aqui, né? No entanto, bondosos amigos, que bem pouco até agora entendo destas coisas. Narro-as como aquele que de um fato sabe por tê-lo presenciado, sem aptidões para necessária análise. Coitado do Jerônimo, né? Eles vão socorrer, mas não sei nem como é que isso vai acontecer, não sei nem como é que isso acontece. Quanto a Marieta e Arinda, então, além da Margaridinha e do menino, como é que chama o menino? Como é o nome do filho do Jerônimo? Albino. Que são os dois que estão mais precisando. Além, quanto a Marieta e Arinda, ele tinha mais essas duas meninas, Marieta e Arinda, que me tranquilizasse. Eram honestas e trabalhadoras, encontrando-se ambas harmonizadas com as situações que lhes cumpriam. Perseverássemos, todavia, em socorrer o infeliz esposo da primeira. Ainda vai ver o esposo de Marieta, que nem o Jerônimo sabe quem é. Nem ele sabe. Porque quando ele se suicidou, ela era uma mocinha, né? Solteira. Por quem eu não rogava em minhas ardentes súplicas, mas que não for esquecido pela amável mãe do Senhor Jesus. Ele não orava pelo marido, ele também nem sabia que ela era casada, né? Presa era de arrastamentos inferiores que dele faziam um tirano do lar. Para o homem, um tirano do lar.
para Deus um filho equivocado e que tem remédio. Severa vigilância se efetuasse em seu favor, pois seria dócil às influências generosas que lhes dispensassem. Seus obsessores deveriam ser aprisionados e encaminhados às respectivas comunidades astrais, o que novos ensejos e benefícios novos lhes proporcionariam. Outra coisa que a gente tem que ver aqui, olha, os obsessores que fossem aprisionados e levados para os devidos lugares, lá no astral, no mundo espiritual. A gente escuta isso aqui no trabalho da desobsessão. É o espírito, ó, você não vai sair daqui, mas eu não vou ficar mais aqui. Você vai ficar aqui. Mas eu não quero. Mas não tem mais querer, acabou a sua liberdade. O espírito está fazendo tanto mal, que ele é aprisionado. Ele é preso. Claro que ele é evangelizado, não é uma prisão como no mundo que fica lotada. É uma prisão, tem grade, está preso, não sai dali. Vem estudar conosco, é levado o evangelho até eles, mas a liberdade dele foi cerceada porque ele abusou do livre-arbítrio. E como o rapaz está sob o jugo desses obsessores, vamos lá, a hora a ordem, vai lá e prende e leva todo mundo, para aliviar a mente da moça. Precisou de médium para fazer isso? Não. O nosso trabalho aqui, na desobsessão, por exemplo, é pura misericórdia de Deus. Trabalho para o nosso aprendizado, para redimir os nossos erros, os nossos pecados. Não tenham dúvidas disso. Não tenhamos dúvidas, nenhum de nós. Somos todos espíritos endividados com a lei de Deus. Estamos com a bênção do corpo físico, esquecidos do passado culposo, criminoso. Jamais devemos pensar no suicídio, porque uma bênção está no corpo. E quantos se movimentaram para a gente estar no corpo, a gente não faz ideia. Quantos se movimentaram para nos trazer uma casa espírita, essa ou a outra qualquer? Quanto esforço! E nós estamos tendo lucidez disso agora. Então devemos ser gratos, só pede uma coisa, Jesus só pede uma coisa, que vigiemos e oremos e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou, só isso. Por isso o jugo dele é leve, porque ele impõe o amor. Por isso o jugo dele é suave, porque ele impõe a caridade, o trabalho. Quanto ensinamento aqui foi dado no socorro dessas criaturas, que para o homem você ia dizer, é uma meretriz, é um prisioneiro, está preso, é um bandido. Não, aos olhos de Deus não é assim. Não que nós estejamos aqui passando a mão na cabeça dos erros das pessoas. Não é isso. Tanto que ele vai cumprir lá a pena dele, a gente vai ver. Mas ele vai ser ajudado para ele sair daquela situação. Tem uma passagem ali que não vai dar tempo de chegar, mas vocês vão ouvir, que ele vai ser levado para um outro lugar. E por que não o Brasil? Pedir o Brasil? Não pode ir para o Brasil, ele vai encontrar muita liberdade lá. Ele vai para um país da África, porque ele vai precisar estar trabalhando muito e atento, e não pode ter facilidade. No Brasil ele vai encontrar facilidade. Ele não vai deixar de cumprir a pena dele. Mas tem a ajuda e a oportunidade. Nós estamos tendo a nossa oportunidade. Nós aqui, estamos aqui encarnados, estamos tendo a nossa oportunidade, esquecendo essas bobagens que a gente fez, graças a Deus a gente não lembra, e tudo novo para a gente, começa a caminhada de novo. Vamos mais um pedacinho. Vemos que é bem árduo o labor conferido ao isolamento,
Deixa eu traduzir. Vemos que é bem árduo, é bem duro o labor, quer dizer, o trabalho conferido ao isolamento, e que esforços máximos requerem de todos vós boa vontade sempre crescente. Interrompeu Roberto de Canalejas, também visivelmente interessado. Olha só, o Roberto, o médico, amigo lá dos instrutores, não sabia da história do Jerônimo toda. Quer dizer, você vê aí que é tanta história, é tanta gente que não sabe de todo mundo. Ficou interessado. Irmão Santarém, a quem ele se dirigia, adiantou-se sorridente, satisfazendo a justa curiosidade. Então, a minha curiosidade em relação à população foi uma justa curiosidade, tanto que foi respondido, né? E com muito bons êxitos, visto que temos a Mãe das Mães como patrocinadora destes casos de redenção, cujas excelentes consciências facilmente entrevemos. Rogo esclarecimentos quanto ao desempenho de tão espinhosa com nobre tarefa, irmão Santarém, tornou o novo doutor. Ó, a ordem veio de Maria, veio de cima, vai ser cumprida, com bons tudo teve bom, ele já está antecipando aqui, ó. Ele antecipou nessa frase aqui, ó. Sim, disse ele, ó, é com muito bons êxitos, visto que temos Mãe das Mães como patrocinadora destes casos de redenção. Quer dizer, foi tudo executado com êxitos. Já que foi a Maria, ó, foi Maria que mandou, Mãe de Jesus, ó, cujas excelentes consequências facilmente entrevemos. Ele, é mesmo? Deu tudo certo? Me explica isso. Como é que foi isso? É isso que ele está dizendo aqui. Como é que foi isso? Com muito prazer, meu jovem amigo, visto reconhecer que falamos a amigos generosos e sinceros, que poderão até mesmo emprestar-nos o auxílio de suas fraternas simpatias. Tá bom, eu vou te explicar, meu amigo Roberto, para você e para todos vocês, como que tudo isso aconteceu. Aí ele vai começar a história aqui. Vocês querem que eu pare ou querem que eu continue mais 10 minutos? Então deixa eu beber uma aguinha. Muito interessante a história, né? Água. Água pura. Vocês sabiam que eu só consigo beber água aqui? Aí eu me lembro de beber água, a garganta fica seca. Tem que lembrar de beber mais água. Então vamos lá. Conforme não poderia de ser, né, continuou o nobre religioso, assumi a direção do empreendimento, com ordens do irmão diretor do departamento, certo de que a intervenção de nossa augusta protetora, assim como a generosa assistência dos nossos maiorais do templo, não nos abandonariam à indecisão das próprias fraquezas. Naquela mesma manhã, olha aí, não tem burocracia, gente. Ó, recebi agora, chama o fulano interessado aqui, chama, vem cá, ó, tá aqui o papel aqui, tá, ó, pode cumprir, vai lá, resolve a situação. Teve burocracia? Não teve. Vamos ver se semana que vem está em pé aquele centro ali, né? Sem burocracia. Naquela mesma manhã foi encaminhada à direção do departamento petição requerendo auxiliares voluntários para o áspero certame, pois não ignorais que para essa natureza de tarefas não existe obrigatoriedade em nosso núcleo. Os obreiros para serviços externos hão de oferecer espontaneamente o seu concurso, atendendo apenas ao chamamento especial que se proclama, além de que são todos voluntários, os próprios servidores da nossa colônia. Olha, tudo um trabalho voluntário, nada é imposto. Atendido sem tardança,
atendido sem tardança, sem demoras. Senti-me cordialmente com preciosos colaboradores, que se apresentaram, todos animados de interesse e boa vontade pela causa do bem, ficando estabelecido que, antes da delineação do programa decisivo, visitássemos as personagens em questão, estudando todas as faces do assunto e a comparando-as com as nossas próprias possibilidades. Assim fizemos, até que na noite do terceiro dia, após a homenagem que muito gratamente prestamos diariamente à nossa guardiã, partimos todos juntos em demanda da terra. Então eles fizeram em 3 dias o levantamento. No terceiro dia, acabou lá a oração deles, foram para a terra. 6 horas da tarde, né, era a hora da oração. Fazia o plenilúnio. O que é o plenilúnio? A lua, né? O que é plenilúnio? A luz doce merencória da lua, a humilde irmã da terra. Poxa, que maneira bonita se referir à lua, né? Se fosse eu ia dizer, a lua estava lá, né? Está aqui. Fazia o plenilúnio, a luz doce merencória da lua, a humilde irmã da terra, suavemente aclarava os caminhos tristes do astral inferior, por onde deveríamos transitar. Para o transporte, servimos-nos da levitação lenta, visto que as zonas pesadas por onde gravitaríamos não nos permitiriam o emprego da rapidez, senão com grande esforço de nossa parte, o que de modo algum conviria fazer, porque necessitávamos reservas de energias para os serviços a realizar. Me permitam sempre fazer um aporte aqui, ó, uma parte. Eles vêm da colônia para cá, eles têm que passar por regiões pesadas, umbralinas, regiões de muito sofrimento, mas eles passam. Eles não socorrem a todos que estão ali, porque não é o momento do socorro daqueles. Eles vêm num trabalho específico. E no caminho eles veem muitas dores. E muitos perigos. E muitos perigos também. Mas vão cumprir com o dever deles. Ó, para transporte servimos-nos de levitação lenta, visto que as zonas pesadas por onde gravitaríamos não nos permitiriam o emprego da rapidez, senão com grande esforço de nossa parte, o que de modo algum conviria fazer, porque necessitávamos reserva de energias para os serviços a realizar. Ó, meus caros amigos, continuou o antigo sacerdote com doçura intraduzível, não foi sem delicados frêmitos de emoção que avistamos os contornos da velha cidade do Porto, envolta nos véus das ondas atmosféricas que a tornavam como inundada de sutil torrente de fumaças esgazeadas aos nossos olhos de espíritos, para quem o vácuo é vocábulo inexpressivo. Porque eles eram portugueses, né? Gostavam da cidade, saudosos, ficaram emocionados. Lua cheia, melancólica, é isso mesmo. Então, plenilúnio é lua, eu só falei a lua e lua cheia. Plena, é isso mesmo. Dália. Então vamos lá. Nosso preclaro irmão, o conde Ramiro de Guzmán, que, como sabeis, chefia as expedições missionárias no exterior de nossa colônia e que, como sempre foi o primeiro voluntário a se apressar em atender nosso humilde convite para o serviço extra, levou-nos a um giro pela cidade que tanto havíamos amado, pois também ele vivera no porto e se abrigara
sob aqueles tetos amigos, cujas cimalhas e vidraças agora distinguimos beijadas pelas ternas cintilas do luar. Ó. As vidraças eram beijadas pelas eternas cintilas do luar. Que maneira poética de dizer sobre a luz da lua, né? Por isso que ele é escritor, né? Não sou eu que estou escrevendo, é o Camilo. Procurávamos Margarida Silveira pelas imediações do Cais da Ribeira. O Douro Amigo, olha só, o Douro Amigo. O que é o Douro Amigo? Marulhava docemente. É o porto, a água ali em torno do porto, né? O Douro Amigo marulhava docemente, retornando sua poesia à nossa audição de portugueses, para quem as doçuras do antigo torrão natal, que o seria novamente em posterior encarnação, não se extinguir ainda, muito apesar da longa permanência na pátria espiritual, o espaço. O que é o Douro? Um rio, né? Quando ele fala que o Douro Amigo marulhava, o marulhar é o barulho da água. Então é o Rio Douro. É Rio Douro. Olha o que ele diz aqui sobre o local. Eu vou ler de novo, porque ele está dizendo que é o lugar que, apesar do muito tempo já estar no mundo espiritual, ele vai voltar para ali, eles vão reencarnar ali. Olha só. Procurávamos Margarida Silveira pelas imediações do Cais da Ribeira. O Douro Amigo marulhava docemente, retornando sua poesia à nossa audição de portugueses, para quem as doçuras do antigo torrão natal, que o seria novamente em posterior encarnação, não se extinguira ainda, muito apesar da longa permanência na pátria espiritual, o espaço. E Jerônimo fez de certo parte da importante expedição? Indaguei ansioso. Nós só teremos a resposta na próxima semana. Já se foi aqui o nosso tempo tão rápido. Que pena, né? Que pena. Eu, por mim, ia até a última página do livro, mas eu sei que as pessoas têm o que fazer em casa, elas desligam, né, quando dá 1 hora, e a gente vai parar por aqui. Ó, e Jerônimo fez de certo parte da expedição, é aqui que a gente continua semana que vem, que nós continuaremos na próxima semana. Dália, receba o nosso carinho, ela que está nos ouvindo, né? Hã? A Rita? Sim, que Deus abençoe a Rita também. A todos que nos ouvem, o nosso carinho, e ao fazermos essa prece, chegará até vocês que nos ouvem à distância. Novamente, levamos o nosso pensamento a Jesus Cristo, pedindo uma vez mais que derrame o seu bálsamo sagrado sobre todos nós. O bálsamo que cura todas as feridas, todas as chagas do corpo e da alma. O amor. O seu amor, Jesus, atendendo a todos nós, que ouvimos, que nos conectamos contigo neste momento de prece. E que ele envolva a todos os irmãos suicidas que se fazem presentes e que ouvem o nosso estudo. As palavras do Camilo, da Dona Ivone, de Leon Denis. Rogamos, Jesus, que esse bálsamo chegue até a colônia Maria de Nazaré e penetre em todos os departamentos daquela imensa colônia,
levando esperança, alívio, e que esse bálsamo seja bafejado pelo perfume das rosas que ofertamos do nosso coração a esses tão sofridos irmãos, que penetre em todos os âmbitos do hospital, da torre, do manicômio, do isolamento e outros departamentos que porventura lá existam, onde estiver uma alma que sofre, que chore por causa do suicídio. Encontre esse bálsamo, Senhor, em seus espíritos imortais, como força de estímulo, de esperança, porque Deus criou a todos nós para a vitória. Ajude-os, em especial a nossa irmã Patrícia. Receba o nosso carinho, o nosso amor e o desejo de recuperação o mais breve possível. Que Deus tenha misericórdia de todos e que nós, Senhor, com esse bálsamo, valorizemos a vida que é de provas, e somente agora entendemos o que é a necessidade da prova, da expiação, e quão grave é tirar a vida de um irmão, e quão grave, mais ainda, é tirar a nossa própria vida. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar a vida, a continuarmos firmes, apesar das dores que nos cercam, continuarmos firmes no propósito da elevação, do crescimento, do caminhar para Deus, sem titubear. Envolva a nossa casa espírita, Jesus, a nossa casa de amor, o SEAP, em tuas ternas vibrações. Envolva o nosso esforço, ajuda-nos, Senhor, a vencer. Pedimos por todos que nos ouvem à distância, que recebam essas mesmas doces vibrações que aqui sentimos. Rogamos pelos nossos familiares, pela nossa cidade, pelo nosso país, pela nossa terra tão querida, pelos governantes, esperança que todos sejam instrumentos de Deus e que o suicídio seja erradicado da face da terra e que essas vibrações, Jesus, impeça alguém de se matar, que eles tenham uma consciência de que são espíritos imortais e consigam ouvir a voz dos seus guias, dos seus anjos guardiães, para valorizar a vida, continuar vivo, porque a solução para o problema momentâneo chegará. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe e fortaleça a todos nós, que os nossos propósitos sejam alcançados, Jesus, que seja então, em nome do teu amor, desse amor que derramastes sobre nós, do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, do amor que vibra nesta casa de amor, o SEAP, em nome do amor do altivo e dos guias aqui presentes, da nossa irmã Ivone, das irmãs queridas, de Leon Denis, de André Luiz, de Allan Kardec, de todos esses amigos do Dr. Bezerra, em nome do nosso amor, Lourdinha. Então pedimos a permissão a Deus para encerrarmos os estudos e reflexões da manhã de hoje em torno do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja. Graças a Deus.